Bom, oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, a aula de hoje, né, a gente vai seguir a biologia 2, né? Então, nós tivemos aquela parte toda de características gerais de seres vivos, tivemos a questão da citologia, né? Agora, ultimamente, tivemos a histologia, e hoje, né, iremos trabalhar um assunto que está mais ou menos interligado ao assunto que a gente já trabalhou, que é a reprodução dos seres vivos. Então, eu dividi em dois módulos, tá? O primeiro, entender um pouco o que é reprodução, tipos de reprodução, né? E a definição da palavra propriamente dita reprodução. E um segundo módulo, que é um pouco maior, a gente vai, né, destacar e classificar a reprodução sexuada e também dar alguns exemplos. A primeira coisa que a gente vai ver, né, é a reprodução. E eu pergunto para vocês, quero que você me responda, por que um ser vivo ele vai se reproduzir? Seja eu como humano, seja eu como animal, seja eu como planta, seja eu como protozoário, por que que eu vou me reproduzir? Para que eu preciso fazer isso? Porque você lembra que tem lá em características. Uma das características que torna o ser vivo, é haver reprodução. Se não tem reprodução, é muito difícil conseguir, né, ser um ser vivo. Manter a espécie ativa, perfeito, Isabela. E Teodoro e Cosme, o que vocês acham? Mais algum palpite? O que que estaria isso? Por que eu vou me reproduzir? A gente, nós humanos, gastamos tempo, né, dinheiro para se produzir, para achar um crush, né? Então, por que que a gente vai gastar esse tempo todo? O Teodoro também mantém a espécie viva. E vocês estão, né, numa linha bem correta. Exatamente isso. Na verdade, existem várias razões, né, para que a reprodução ela ocorra. Mas eu vou listar para vocês três principais. Primeiro, a gente já trabalhou isso, né? Mas que uma das razões para se reproduzir é passar as informações genéticas e características adiante, né? Para frente. Que isso é a famosa hereditariedade. Né? Quando eu faço a passagem das informações genéticas para os meus descendentes ou filhos, isso é hereditariedade. Então, isso é muito importante. O segundo, garantir a perpetuação da espécie, que é isso que vocês falaram, né? Manter a espécie viva, ativa. Por quê? Porque eu preciso, né, para que haja o ser vivo, ele precisa se reproduzir, né, para manter a espécie viva. Então, isso é uma sobrevivência. Se caso eu não me reproduzir, se caso eu não me reproduzir e o meu grupo X morrer, não existe mais essa espécie, que é o que a gente chama de extinção. Então, eu preciso me reproduzir, né, exatamente para manter a minha espécie. E um último, que é um terceiro, boa noite, Taiciele, tudo bem? E um último, que é o terceiro ponto, que é silenciar ou corrigir características prejudiciais ou letais, que é o que a gente chama de fluxo gênico. O que significa isso? Através da reprodução, do cruzamento, principalmente a reprodução sexuada, o cruzamento entre seres vivos, sempre vocês se lembrem, né, lá na meiose, que a gente já falou isso antes, quando a gente tem a meiose, né, de reprodução sexuada, né, especificamente, a gente tem lá o crossing over, aonde, né, ali vai manter essa variabilidade. Então, a gente tem, né, a união de algumas características do pai e da mãe, que vai tornar a gente variável. Então, ou seja, essa variação eu consigo corrigir ou silenciar, né? Depois, quando acontecer lá a fecundação, né? Vem lá um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Essa união, esse novo ser vivo, o embrião, ele vai, né, ter essa influência dos alelos e automaticamente eu consigo silenciar aquelas regiões, aqueles genes, aonde podem ser prejudiciais ou letais, mantendo que esse fluxo gênico, né, mantém então a população sempre num status X, sabe, um equilíbrio e tudo mais. Então, por mais que apareça alguma característica ruim ou letal, né, se eu me reproduzir com outras pessoas, isso vai ser ignorado, vai ser silenciado, né, porque a outra pessoa pode conseguir, né, essa é uma característica que vai bloquear isso. Então, isso é muito importante, porque imagina, se uma população eu tenho né, 4 indivíduos, aonde a maior parte dele tem genes letais, e eu não tenho, né, como perpetuar a minha espécie, todos eles vão morrer. E a minha espécie acabou, entrou em extinção. Por isso que é importante o fluxo gênico, né, e tudo mais. Então aqui, né, você tem um belo exemplo, que eu estava falando antes. Então, se o indivíduo, né, ele tem uma anomalia
né, e cruzar com outro, ele pode passar essa característica para frente, ou ele pode simplesmente ignorar. Vocês podem ver aqui, ó, silenciar no caso. Ó, um homem aqui, ó, geração 1, e a mulher, né, que é a bolinha, 2. Ali vocês têm, né, é o círculo preenchido, quer dizer que ela tem anomalia. Olhem a próxima geração, a geração 2, os filhos 5, 6 e 7. Ou seja, eles não têm mais no caso, anomalia. Essa anomalia ela foi silenciada, então ela não, né, causou essa doença. Então isso é muito importante, né, ter essa questão do fluxo gênico. Bom, só que lembrando então, que a gente já falou mais ou menos isso, né? A reprodução é esse processo onde um ser vivo ou mais realiza para passar essas características adiante, né? Resultando então numa questão de descendentes ou filhos, com a intenção de preservar a espécie, principalmente a sobrevivência dela. Nós temos 2 tipos de reprodução, que a gente já viu anteriormente, reprodução assexuada e reprodução sexuada. A reprodução assexuada, lembra da palavra, a é uma negação, é o contrário. Então, é o contrário da sexuada. Na assexuada, não existe célula especializada em reprodução. O indivíduo, ele consegue se reproduzir sem nenhum tipo de célula especializada. Então, eu mesmo consigo fazer minha reprodução sozinho. Então, e já a sexuada, ela é o contrário. Eu preciso de célula especializada, que são os gametas, para, né, trocar esses materiais genéticos, né, que é a famosa fecundação, né, a união, então, desses materiais genéticos, para, então, me reproduzir. Então, essa é a diferença. Se existe gametas, é sexuada. Se não existe, é assexuada. Então, né, nós temos aqui um exemplo clássico. Então, uma célula-mãe, né, um indivíduo unicelular, ele vai, né, se dividir, como se fosse uma mitose, e vai gerar, né, 2 descendentes. Já a sexuada, vocês podem ver que nós temos aqui os 2 gametas, né? O ovócito, ou óvulo, e o espermatozoide, onde vão unir, né, e vão formar, então, esse novo ser vivo. A reprodução assexuada, então, como eu falei, a ausência, né, de gametas sexuais. Então, um único indivíduo, ele passa essa informação genética aos seus 2 novos descendentes. Aqui não há variabilidade genética. Então, ou seja, todo indivíduo formado por reprodução assexuada, ele é um clone de si mesmo. Então, se eu me reproduzisse por reprodução assexuada, teria um outro professor Andro aqui. Da mesma forma, por quê? Porque, né, a minha receita de bolo é a mesma. Então, vai dar o mesmo resultado. E além disso, né, nós temos vários tipos de reprodução assexuada que a gente vai ver. Então, aqui nós temos alguma delas, né? Aqui eu fiz um panorama geral, com bipartição, fragmentação, partenogênese, propagação, divisão múltipla, esporulação e brotamento. Então, a gente vai ver mais ou menos o que elas significam, para a gente dar uma olhada. O primeiro tipo de reprodução assexuada é a bipartição. Ela também é conhecida como, né, divisão binária ou cisparidade. E ele é um processo que ocorre então, em protozoários e bactérias, onde uma célula-mãe ela se divide, né, ao meio, formando 2 células filhas. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos uma célula-mãe, onde quando ela vai se reproduzir, ela vai se dividir ao meio, como se fosse um processo, né, de mitose, e ela vai gerar, né, 2 células filhas. Como eu falei, o material genético então, é uma cópia do material da mãe. Então, ele é um clone, e ainda mesmo assim pode haver uma variação dentro desse processo. O segundo exemplo é o brotamento, que eu acho bem legal, né? Mas enfim, também conhecido como gemulação ou gemipariedade. Nesse aqui, ele é um pouco diferente, por quê? No corpo da mãe, do indivíduo, né, que vai gerar esse novo ser vivo, se desenvolve um broto, né, uma região onde começa a desenvolver um novo tecido, né, esse indivíduo, e ele pode ser solto ou não. Então, resumindo, a mãe, ela tá lá, né, tranquila, do nada começa a aparecer um broto, esse broto vai se desenvolver, e ele pode se descolar, né, e pegar um outro lugar para se desenvolver. Esse broto é o filho dela. Então, né, ela pode ter um broto, pode ter vários, e afins. Só que alguns brotos, eles crescem e ficam grudados ao corpo da mãe, e outros, eles se soltam e vão, né, para outros ambientes, e assim por diante. Novamente, nesse processo também, né, o material genético é uma cópia, e vai variar conforme o ser vivo analisado. Exemplo clássico, as esponjas fazem isso, corais, hidras, fungos, e até algumas plantas também.
Bom, a divisão múltipla, ela é um pouco diferente. Ela é parecida com a separidade, né, ou bipartição, só que aqui nós temos uma diferença, né? Uma célula-mãe, ela não se divide apenas em uma, ela se divide em 3 ou mais células-filhas. Então, isso aqui é uma grande diferença. Né? Isso aqui acontece especificamente em um gênero, né, de protozoários, que é o Plasmodium. Então, vocês podem ver, né, nós temos lá uma célula, onde ela se dividir, né, em 3 ou mais, e vai gerar, então, essas células filhas. E esse processo é conhecido também por pluripartição ou esquizogônia. Esquizogonia, desculpa. E, novamente, é um clone, pode variar também entre outros seres vivos. Temos um outro famosíssimo, que é a esporulação. Na esporulação, então, aqui tem uma diferença, porque lembra que eu falei para vocês que na reprodução assexuada não existe célula de reprodução especializada? Bem-vindos à biologia, aqueles, né? Mas assim, ó, na biologia, toda regra tem a sua exceção. Se eu falar todos os seres vivos são amarelos, vai ter um que é verde. Né? Aí todo ser vivo, ele tem X, algum deles vai ter Y. Então sempre vai ter alguém que é contra, sabe? Aquela pessoa que é contra vai dizer, não, eu sou diferente, quero fazer diferença. Então vai ter. Aqui o exemplo clássico da esporulação. Ela é uma reprodução assexuada, só que aqui nós temos uma célula especializada. Não é gameta, tá? Mas é esporos. E é uma célula única. Então eu não tenho dois. A diferença no caso da sexuada é que eu tenho 2 gametas, né? Que vão se unir e tudo mais. Aqui não, aqui eu tenho só uma. E essa é que vai gerar, né? O novo ser vivo. Então nós temos os esporos, e onde o ser vivo ele vai produzir esses esporos, vai, né, lançar na água, no ar e afins, aonde então essa a célula mãe, né, origina 2 ou mais células filhas, que são os esporos, e os esporos eles são, né, um ser vivo envolto por uma membrana protetora, né? Então por isso que ele é um pouco diferente. Então nós temos o ser vivo lá dentro e tem por fora uma camada de proteção, tanto que os esporos eles podem ficar até um tempão, né, em um ambiente, até ambientes insalubres, ambientes com alta pressão e tudo mais, até conseguir, né, se desenvolver e tudo mais. Ele é um mecanismo muito importante de defesa bacteriana. As bactérias esporulam. O exemplo clássico, né, é que elas, quando se sentem ameaçadas, quando se sentem com algum problema relacionado a consumo e assim por diante, elas conseguem, né, se tornar um esporo, e assim elas conseguem ficar tempos e tempos dentro desses esporos, né, protegidas para não haver nenhum tipo de coisa. Então, um tipo de mecanismo, além da reprodução, é um mecanismo de defesa delas. Exemplo clássico, bactérias, fungos, algas e algumas plantas. A fragmentação, também conhecida como regeneração, que vocês já devem ter visto lá nas planárias, né, onde a gente pega uma faca e corta elas, e elas se dividem e vão formar outras, aí tu corta de novo, ela vai formar outra. É uma loucura. Então, onde, né, o indivíduo ou célula-mãe, ele vai se fragmentar ou partir-se, né, em 2 ou mais partes, e essas novas partes, né, esses fragmentos, eles vão originar, então, né, esses novos indivíduos. O material genético também é uma cópia, né? Acontece muito em equinodermos, né? Que é o grupo da estrela do mar, né? E assim por diante. E também nós temos os plateumintos, que são os vermes, né, achatados. Um outro tipo de reprodução assexuada é a partenogênese, que eu acho muito legal, acho bem incrível. Então, aqui nós temos células especiais. Nesse caso, nós temos gametas, tá? Aqui é uma outra exceção bem grande. Só que qual é a diferença aqui? O ser vivo, ele vai se desenvolver a partir de um único gameta. Então, não vai acontecer a fecundação. Um belo exemplo aqui vocês podem ver nas abelhas. As abelhas, né? A abelha rainha, quando ela tem espermatozoide, ela vai, né, dar origem às operárias e a própria rainha, né? A diferença entre operária e rainha vai estar na questão da alimentação, né? A rainha, ela é alimentada com geleia real, e aí ela vai se tornar rainha. As outras que não são nutridas por geleia real, elas não vão virar rainhas, vão virar operárias. Agora, se eu não tenho a fecundação, vai formar, então, os zangões, que são os machos. Porque, né, no caso, durante, tem uma cópula lá das abelhas, ela vai armazenar os espermatozoides, né? Imaginem que ela trabalha muito, põe muitos ovos, muitos
indivíduos, né? E nessa postagem dos ovos, vai chegar um momento onde ela não tem mais espermatozoide suficiente. E mesmo assim, ela vai continuar produzindo novos ser vivos. Então, a partenogênese, ela é esse caso onde eu consigo, né, gerar um ser vivo a partir, então, de um único gameta, que no caso é o feminino. Então, né, um gameta desenvolve sem a presença de outro gameta, originando duas ou mais células filhas, essas que originarão, então, novos indivíduos. E o material genético ele vai gerar, né, clones da célula-mãe, e é um mecanismo extra da reprodução sexuada. Então, né, nós temos a reprodução sexuada, vocês podem ver que está ali, né, que é a união, então, dos gametas, só que em alguns casos, como no caso das abelhas, nós temos um extra, que é, no caso, a partenogênese, que é uma reprodução assexuada. Temos também depois a propagação, ou conhecida como reprodução vegetativa ou clonal, é quando eu vou me reproduzir não com a parte, né, reprodutiva, mas sim com algum fragmento desse ser vivo, né? Então, no caso das plantas, eu não vou, no caso, esperar ela produzir o fruto, né? No caso das angiospermas, produzir o fruto para me dar semente, para eu plantar e esperar ela, não. Alguma espécie eu posso cortar, né, um galho, no caso, colocar na água ou plantar, ele vai me dar um novo ser vivo, só que esse ser vivo, no caso, né, da fragmentação, ele é um clone, porque ele vai ter, né, eu não tive reprodução sexuada, eu não troquei gameta, então ele é um clone de mim. E ele é muito comum, né, no caso, em plantas, fungos e algas, e o material genético, né, um clone, vai ter uma variação também. Bom, na reprodução sexuada, nós temos algumas diferenças. Primeiro, né, que nós temos, então, a presença de gametas sexuais, e aqui uma grande diferença, né, é que aqui existe a união desses gametas, o que não ocorre na assexuada. Então, a assexuada, ela pode ter alguns gametas ou esporos, só que lá não existe a união entre esses gametas. Aqui na assexuada existe essa união, né, entre gametas, onde dois ou mais indivíduos, né, passam a cópia das informações genéticas, então, a cada um dos novos descendentes, e aqui há variabilidade genética, né, porque imaginem, se eu tenho um cruzamento entre diferentes seres vivos, né, um belo exemplo, entre indivíduos, né, que moram um num bairro X e o outro no Y, cada um carrega uma informação genética. No cruzamento, eles vão, né, gerar uma informação totalmente diferente para o seu filho. E isso dá variabilidade genética, né? Esse cruzamento aleatório entre esses seres vivos, né, que cada um tem uma variação, cada vez, né, torna mais variável. E isso tem vários tipos de reprodução sexuada. É o que a gente vai ver aqui. Nós temos, então, né, nós podemos classificar a reprodução sexuada em 4 principais grandes blocos. Primeiro, em relação ao sexo dos seres vivos. Segundo, em relação ao tipo de fecundação. Depois, em relação ao tipo de desenvolvimento. E, por último, o local onde ocorre esse desenvolvimento. Então, aqui vocês podem ver, né, que mais ampliado, a gente vai ver mais ou menos destacar isso. O primeiro, então, em relação ao sexo, nós temos 2 tipos, né, de sexo dos seres vivos, os monóicos e os dioicos. Monóico, lembre da palavra mono, vem de um. Então, né, são indivíduos onde eles têm ambos os sexos em um indivíduo único. Então, né, é como se eu fosse hermafrodita. Se eu sou monóico, eu tenho tanto a parte masculina como a parte feminina em meu único corpo. Ou seja, eu vou produzir, então, os 2 tipos de gameta. Agora, o dioico, existe separação, os sexos são separados. Então, a espécie onde eu tenho uma fêmea e tenho um macho, né? Onde tem essa separação. O monóico não. O ser vivo ele tem os 2 órgãos, né? Produz 2 gametas. O dioico, eu tenho sexos separados e produzo, né, um único tipo de gameta. Claro que existem algumas exceções, né, que a gente vai ver agora. Então, aqui, né, só um exemplo clássico para vocês verem, as plantas, elas são um exemplo clássico disso. Elas podem ser monóicas, ó, nós temos, então, as flores femininas, aqui vocês podem ver mais à esquerda, né, flores femininas em rosa mais embaixo, e a parte masculina mais em cima. Isso ocorre no milho, então isso é muito interessante. Um único pé de milho, se vocês forem olhar, né, aonde ficam as espigas, com aqueles cabelos que a gente chama, né, comumente de cabelos vermelhos, aquilo são as flores femininas. Enquanto que a parte de cima, que é o pendão do milho, né, são as flores masculinas. Então, em um único
pé, né, num único indivíduo, a gente encontra, né, os dois sexos. Claro que aqui eles vão estar, né, na mesma flor, existem regras onde vão estar na mesma flor, mas enfim. Mas aqui eles estão em porções diferentes do ser vivo. Isso é muito comum. Agora aqui em plantas dioicas, aqui a gente tem uma diferença. A gente tem um pé só masculino e um pé só feminino. Um exemplo clássico, né, que isso pode ocorrer, tem várias espécies, né, de plantas e afins. Então, isso é a diferença. Se eu tenho ambos os sexos e um único indivíduo, monóico. Se eu tenho sexos separados, né, aí eu chamo de dioico. Então, o monóico, né, também chamado de hermafroditismo ou bissexual, né, então é onde o único indivíduo possui ambos os sexos, né, ele é os dois tipos de gametas, e depende da fecundação que ele realiza, né, para ter essa variabilidade genética, porque nós podemos ter autofecundação, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então, aqui nas minhocas, vocês podem ver, né, elas têm a região chamada de clitelo, que é onde tem as partes reprodutivas, e elas vão, né, se unir lá, se esfregar clitelo com clitelo, e vão trocar, então, o seu material genético, né, fazendo uma fecundação. Então, uma vai, né, trocar o material genético com a outra, e as duas vão se fecundar. E pode ter variação, né, conforme o animal que a gente está analisando. O dioico, também unissexual, cada indivíduo possui um sexo diferente, então há separação entre os sexos, né, e cada indivíduo possui um tipo de gameta, né, existem algumas exceções, mas grande parte é um tipo de gameta, e onde há variabilidade genética, né, em todos eles. E um exemplo clássico, vocês podem ver aqui, né, é o cruzamento entre as galinhas, né. Então, o galo, ele tem lá os espermatozoides, a galinha tem lá os óvulos, e durante a cópula, né, eles vão, então, trocar esses gametas a fim de fecundação, né, e formar os ovos, e assim por diante. Então, existe essa separação entre os sexos. Aqui só um resumão, tá? Para vocês, então, entenderem. Se o indivíduo ele possui ambos os sexos, se ele possui sim, ele é monóico. Se ele não possui, dioico. Se ele produz apenas um gameta, dioico. Se ele produz, né, mais de um gameta, ele é monóico. Outro tipo, então, de classificação em relação à fecundação. A fecundação ela pode ser interna ou externa. Interna é onde, quando acontece, né, lembrando vocês, a fecundação é o processo de união desses gametas. Então, eu produzo meus gametas lá e eu preciso, né, no caso, unir eles para formar um novo ser vivo na reprodução sexual. Então, a gente está falando, né, como acontece essa união. Ela pode ser interna ou externa. Na interna, ocorre no interior de algum indivíduo, né, geralmente dentro do corpo materno. Então, né, os gametas, eles vão se unir lá no aparelho, né, reprodutor feminino. E já externa, não. Eu não preciso, né, desse interior. Mas ambos, no caso, os seres vivos, eles vão lançar os seus gametas em um ambiente externo, especificamente na água, né, onde acontece mais. Então, ou vai ser interno dentro de algum corpo, ou vai ser externo, geralmente na água. E no externo, os dois lançam na água, né, e vão embora. Vai ser feliz aí sozinho. A criança, coitada, vai ser criada sozinha. Agora, no interno, não. O interno, né, tem esse cuidado, tem essa questão toda. O exemplo clássico, então, de fecundação interna, né, falei para vocês, a questão das galinhas, né, ou, de modo geral, animais e plantas. A externa, então, animais, né, plantas, algas, fungos e protozoários, acontece. Nós também temos a reprodução cruzada, que é quando dois indivíduos, né, realizam a fecundação simultânea, que é o caso da minhoca que a gente viu anteriormente. Então, ali, o que acontece? Eles estão, né, se cruzando, onde os dois estão trocando os gametas automaticamente. Então, ele, né, fornece o espermatozoide e o outro fornece de novo. Então, como eles são hermafroditas, né, estão trocando simultaneamente esses gametas, então a gente chama de fecundação cruzada. Enquanto que a autofecundação, a própria palavra auto, né, o indivíduo, ele realiza a fecundação em si mesmo. Então, ou seja, eu não preciso de nada nem ninguém. Eu mesmo, belíssima, que aqui estou, vou me reproduzir, não preciso de macho, fêmea, ninguém. Quero ficar sozinho, vou fazer a minha reprodução aqui tranquilíssima, sem ninguém encher o saco. Aí essa é a autofecundação, tá? Então, eu tenho os dois gametas e eu vou unir eles e eu automaticamente. Exemplo clássico, né, as minhocas, então vocês podem ver, né, como eu falei para vocês. Então, aqui no clitelo tem os dois órgãos sexuais. Quando elas vão se cruzar, elas vão trocar. Então, as duas vão receber, né, os espermatozoides e vão lá se reproduzir, vão se
fecundar ao mesmo tempo. Acontece muito em anelídeos, né, moluscos e plantas. E a autofecundação, um exemplo clássico, são as flores, né? Existem flores que elas se autofecundam, então, né, ela possui os dois aparelhos reprodutivos, tanto masculino como feminino, e eles, né, vão trocar seus gametas automaticamente, não precisa de ninguém, ele vai lá e troca automaticamente. Então, um resumão, né, se a fecundação ocorre dentro do corpo da mãe, ela é interna, se ela não ocorre, ela é externa. Se a fecundação ela envolve um único indivíduo, ela é autofecundação, então eu com eu mesmo. Se ela não envolve, a gente precisa saber mais algumas coisas, né? E tem que saber se ela é simultânea. Se ela for simultânea, ela é, então, né, a fecundação cruzada. Em relação ao desenvolvimento, nós temos, então, alguns tipos. Primeiro, desenvolvimento direto, que é quando, né, ao longo do desenvolvimento desse ser vivo, né, o crescimento, desenvolvimento embrionário e afins, não há grandes transformações corporais, e resulta, né, quando o ser vivo ele eclode ou nasce, ele é muito semelhante ao adulto, enquanto, né, que o indireto, existem grandes transformações ao longo do desenvolvimento do ser vivo. Então, geralmente, o indivíduo jovem, ele é totalmente diferente do indivíduo adulto, e pode, né, variar conforme a fase analisada. Então, né, se eu não tenho grandes transformações e o indivíduo jovem, né, que nasceu e vai se desenvolver é semelhante ao adulto, desenvolvimento direto. Agora, se eu passo por fases onde eu posso modificar, né, o meu corpo e assim por diante, eu, né, tenho desenvolvimento indireto. Então, o direto, né, o organismo que nasceu é muito semelhante à forma adulta, não há grandes transformações corporais, né? O organismo jovem, então, se desenvolve e cresce ao longo desse tempo, e existe uma variação, exemplo clássico, né, em aves e mamíferos. Então, vocês podem ver aqui que nas galinhas, né, os filhotes, né, os pintinhos, eles são muito parecidos, claro, não precisa ser idênticos, tá, gente? Mas muito semelhantes à sua fase adulta. Então, o desenvolvimento, ele é direto, né? Então, no caso, ele vai se desenvolver apenas crescer, né, ganhar tamanho, ao tornar, né, a maturação sexual e afins, mas não vai haver grandes transformações corporais. Agora, né, então você pode ver aqui, né, as aves fazem isso, as plantas também. Então, né, a plantinha, quando ela está crescendo, ela é muito parecida com o indivíduo adulto. Agora, o indireto temos uma diferença. O organismo que nasceu, né, ele não é semelhante à sua forma adulta, e ele pode passar por diversos tipos de fases, onde há, né, as transformações corporais, podendo passar por grandes metamorfoses, né, que é as transformações corporais, e o indivíduo, né, se desenvolve diferentemente em cada fase. Então, você pode ver que a borboleta. A borboleta tem a fase de lagarta, a fase de pupa, a fase de crisálida e a fase de borboleta. Então, como ela tem várias fases, existe essa diferença, né, entre cada tipo de momento, ela tem um desenvolvimento indireto. Então, né, isso acontece muito em insetos, eu até mostrei aqui, né, passei rápido, insetos e anfíbios, né, o girino é um belo exemplo, né, o sapo, nós temos a fase de girino, que é totalmente diferente do sapo adulto, e assim por diante, né, olha a joaninha, né, ela tem fase de larva, totalmente diferente da adulta, o gafanhoto também, e assim por diante. Nós também temos desenvolvimento interno e externo, que é mais ou menos a forma, né, onde esse ser vivo ele vai se desenvolver. Se ele for interno, ele vai ocorrer dentro do corpo da mãe, né, ou progenitor, que é a mesma coisa. Se é externo, é fora do corpo da mãe. Aí, né, nós temos o caso clássico, desenvolvimento interno, né, os mamíferos e répteis, né, exemplo clássico, a nossa placenta, né, o desenvolve no útero e afins, e o externo, esse novo ser vivo, né, ele vai se desenvolver externamente, podendo, né, através de uma estrutura, como no caso aqui das aves que têm óvulos, né, e afins. Isso acontece muito externo em anfíbios, peixes, aves e plantas. Então, só um resumão, se o jovem é parecido com o adulto, ele é direto, se ele não é parecido, ele é indireto, se ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, ele é interno, e se ele se desenvolve fora do corpo da mãe, ele é externo. Aí a gente se pergunta, né, aonde que ocorre, então, esse desenvolvimento? Tá, a gente, né, tem desenvolvimento interno, externo, X, Y, Z, mas aonde que vai ocorrer isso tudo e como que, né, que ocorre em cada ser vivo? Porque imaginem que nem todos os seres vivos se reproduzem da mesma forma, existem variações, por isso que a gente estuda, né, esses vários tipos de variações. Bom, e aí, para a gente entender isso, a gente saber o local, ou seja, aonde há esse desenvolvimento, aonde eles vão ser produzidos e vão, né, depois sair, nascer e assim por diante. Então, nós temos, né, os quatro principais,
os ovíparos, ovulíparos, ovovíparos e vivíparos. Os ovíparos, os embriões vão se desenvolver, então, dentro de uma estrutura chamada de ovo, né, exemplo clássico, a galinha. O ovulíparo, os gametas eles vão se fecundar, né, e desenvolver no ambiente externo, não existe cuidado maternal, exemplo clássico, né, os sapos, então eles só colocam lá os gametas na água e meu filho vai se desenvolver sozinho aí, vou me ir embora. Então, esse é o ovulíparo. O ovovíparo, ele é muito parecido com o ovíparo. Existe um ovo, só que mesmo assim, esse ovo, ele vai se desenvolver dentro do corpo da mãe, e o indivíduo novo, ele vai sair, né, do ovo dentro do corpo da mãe e depois vai ser expelido o ovo. Então, é como se eu trancasse o ovo dentro do corpo da mãe, né, ele vai se desenvolver e tudo mais, ele vai nascer dentro do corpo da mãe, só que o ovo, ele vai ter só essa proteção dentro desse local, né? Então, a diferença é que o ovo ovíparo é um desenvolvimento interno, enquanto que o ovíparo é externo. Então, ela só espelha o ovo, né, no ovíparo, e o filho vai se desenvolver lá, segue o baile, enquanto que o ovo ovíparo, ele desenvolve dentro do corpo da mãe. Então, eu tenho o ovo, mas ele vai estar lá dentro se desenvolvendo. E o vivíparo, que é o nosso caso, é quando o embrião se desenvolve, né, dentro do corpo materno, podendo ter estruturas anexas, né, com placentas e afins. Então, o ovíparo possui fecundação interna, né, que foi para vocês, resulta no desenvolvimento embrionário, então, numa estrutura chamada de ovo, e o embrião se desenvolve, né, fora do corpo da mãe. Exemplo clássico, né, as aves e alguns invertebrados. Então, vocês podem ver aqui, né, é que eu não botei o ovo, eu troquei, mas imaginem, né, acho que no próximo tem aqui, ó. Então, né, eu produzo um ovo, então esse ovo vai ser externo e ele vai se desenvolver lá tranquilamente. Isso acontece muito em aves, né, em outros animais. Ovolíparo, que aí é esse caso, né, do slide aqui, quando assim, anfíbios e peixes, é uma fecundação externa, então diferentemente, né, do outro. Ele vai se desenvolver no ambiente externo, sem cuidado maternal nenhum, joga lá a criança e segue o baile. E tanto gametas, né, como o embrião, se desenvolve no ambiente externo, e os gametas são lançados geralmente na água, né, e é fora do corpo do progenitor. Então, aqui nós temos, né, exemplo clássico, os peixes, né, e as rãs, onde, então, largam esses gametas na água, e eles vão, né, se desenvolver lá, todo o desenvolvimento embrionário lá. O ovo ovíparo, né, que aí é aquela questão que eu falei para vocês, né, que existe ovo, só que aqui qual é a diferença? A fecundação ela é interna, ela se desenvolve dentro do corpo da mãe, então fecundação interna e desenvolvimento interno. Então, o desenvolvimento do embrião vai ser dentro do ovo, esse que vai se encontrar, né, dentro do corpo materno. A fecundação dos gametas vão formar os ovos, então, né, ocorre em muitos peixes, né, e répteis e vários vertebrados. Exemplo clássico, né, algumas espécies de tubarões, onde acontece isso, então forma o ovo, né, se desenvolve lá dentro, o ser vivo nasce, né, e assim por diante. Então, vocês podem ver aqui, né, o ovovíparo, né, as cobras, né, serpentes e afins, os cavalos marinhos também acontece isso. E o vivíparo, que é o último, mas não menos importante, que é o nosso caso, é quando eu né, tenho uma fecundação interna e o ser vivo se desenvolve, né, dentro de uma placenta, né, ou né, de algum órgão copulatório. E os gametas são lançados, né, dentro desse órgão copulador, né, o copulatório, e o embrião vai se desenvolver dentro desse corpo progenitor, podendo ter anexo, né, como cordão umbilical, placenta e assim por diante. Exemplo clássico, né, os animais felinos, né, os nossos gatinhos queridos. Nós também, né, vocês podem ver que nós humanos, né, nós se desenvolvemos dessa forma vivípara. E só um resumão, então, se a fecundação não for interna, né, ela já é automaticamente ovulípara. Se ela for interna, ela vai ter algumas outras possibilidades. Se ela é interna e não forma ovos, vivíparo. Se ela é interna e forma ovos e o embrião se desenvolve dentro do corpo materno, ela é ovovípara. Se ela é interna, forma ovos e o embrião se desenvolve fora do corpo materno, ela é ovípara. Então é isso mais ou menos o resumo, né, sobre aulas, né, de reprodução. Eu queria ver se você tem alguma dúvida, um comentário, alguma coisa. Deixa eu parar a gravação aqui. Nossa, eu parei exatamente na hora.